Olá, olá. Então, eu hoje, como diz aqui no título, venho falar da homeopatia, dos florais e dos óleos essenciais. Na semana passada eu ouvi esta pergunta que é: qual a diferença entre os óleos essenciais e os florais? Também é uma pergunta que eu ouço várias vezes no meu dia a dia. Então eu resolvi vir aqui para explicar um pouco qual a diferença, quais as semelhanças e como é que nós os podemos usar, o que é que eles podem fazer por nós, no que é que nos podem ajudar. A homeopatia. A homeopatia é integral, portanto, cuida de tudo, cuida do corpo, cuida da parte física, cuida das emoções, cuida das partes mais comportamentais da nossa personalidade e da nossa saúde, e depois junta tudo, portanto, harmoniza todo este conjunto para nos ajudar a chegar ao estado de saúde melhor possível. Com a homeopatia, nós chegamos mesmo àquilo que é o melhor possível. A homeopatia é usada para quê? É usada praticamente para tudo, mas nós precisamos de um quadro bem definido, ou seja, um episódio de doença ou de desequilíbrio, em que nós conseguimos identificar alguns detalhes que nos vão levar a identificar o quadro de doença ou de comportamento daquele indivíduo, e isso vai nos ajudar a criar um determinado padrão, a partir do qual nós podemos usar a homeopatia para ajudar esta pessoa. A homeopatia não funciona com apenas um aspecto, ou seja, por exemplo, dói-me a cabeça. Só isto, as possibilidades são infinitas. Se vocês quiserem, eu até vos digo quantas páginas tem o nosso repertório só na dor de cabeça. São imensas, são mesmo imensas. Mas só pela piada, just for fun, eu vou vos dizer quantas possibilidades existem na dor de cabeça. Só num repertório. HI. Ora bem, dor de cabeça. É todo um capítulo e as páginas devem ser imensas. Então, como é que nós fazemos perante uma dor de cabeça? Nós vamos identificar o resto. E tem que haver um resto. Então, dor de cabeça, eu vou-vos dizer. Vou-vos dizer quanto é que isto dura. Isto são. Portanto, isto vai desde a página. Ok. Isto vai desde a página 1084 até à 1173. Portanto, são quase 100 páginas de pequenas nuances que pode ter uma dor de cabeça. Então, como é que nós vamos tratar uma dor de cabeça? Imaginem, a Maria das Dores, é das dores, por isso tem dor de cabeça, chega até mim e diz-me: tenho uma grande dor de cabeça. Ok, e mais nada? E ela até me pode dizer: não, não, mais nada, mas eu sei que vai haver mais qualquer coisa. Então eu começo a fazer perguntas. Então, e como é que anda a tua digestão? E como é que anda a tua sede? Tens muita sede, pouca sede? E a que hora do dia é que dói mais a cabeça? E onde é que dói a cabeça? É no alto da cabeça? É do lado esquerdo? É do lado direito? Dói-te o olho? Dói-te cá embaixo? Tens tensão nos ombros? Tens tensão no pescoço? Como é que começa esta dor de cabeça? Tens aura? Vês umas coisinhas a passar à frente dos olhos antes de começar a dor? Começa por ter nervos, começa porque sentes stress, começa porque tinhas fome. Com todas estas pequenas nuances, eu vou construir o quadro da dor de cabeça da Maria e vou conseguir ajudá-la com muito mais eficiência com a homeopatia. Porque se eu estiver a tratar uma dor de cabeça como um acontecimento único, isolado, eu não vou conseguir ajudar uma pessoa que tem uma dor de cabeça. Eu consigo sim fazê-lo quando já existe todo um quadro
que tem o comportamento, que tem a parte emocional, por vezes até a parte energética, tem todo o histórico de saúde e tem as sensações físicas e psicológicas que a pessoa está a ter durante aquele episódio. E com isto eu consigo estabelecer um quadro homeopático e tratar alguém. E a homeopatia trata tudo. Trata a parte física, trata a parte emocional, trata a parte energética, trata as perdas de imunidade, baixas de energia, cansaço, etc., que advêm de um desequilíbrio de saúde, e aumenta os níveis de saúde, basicamente. Portanto, a imunidade, a capacidade de resposta à doença, a sensação em termos de bem-estar, de energia, de força, etc. E até mesmo a mentalidade, porque por vezes nós andamos assim, podemos andar um bocadinho para baixo e a homeopatia vai incidir também lá nesse ponto, porque isso também faz parte da saúde. Vamos então aos florais. Terapia floral, remédios florais, podemos lhe chamar várias coisas. A terapia floral dedica-se às emoções, somente as emoções. O que é que isto significa? Por vezes nós sentimos algumas dificuldades emocionais, nós sentimos que não conseguimos dar resposta a situações em termos de emoção. E o que é que acontece? As nossas emoções vão ficando assim, como que enlatadas dentro de nós e pode acontecer a chamada cristalização, ou seja, nós vamos ficar doentes porque não fizemos uma boa assimilação, gestão das nossas emoções. E quando isto acontece, a evolução até um período de doença pode ser rápida, mas também pode ser lenta. Pode ser tão lenta que nós, quando chegamos lá, já nem vamos associar que isto aconteceu por causa daquele episódio emocional ou por causa daquela dificuldade que nós tivemos com determinadas emoções. Então, os florais o que vão fazer é prevenir o avançar desta situação. Ou seja, nós vamos estar a tratar a nossa saúde através das nossas emoções. Os florais são líquidos, portanto, são normalmente frasquinhos assim, com um conta-gotas. Esta é uma fórmula, diz, não deve dar para ler, mas diz CRIS, porque é a fórmula que eu faço para mim. E cá em casa toda a gente tem um frasquinho destes com o seu nome. O que é que eles nos fazem? Eles vão ajudar-nos a criar as virtudes que nós precisamos para ultrapassar as nossas dificuldades emocionais. Portanto, imaginem alguém que sente raiva, vai criar a virtude oposta. Portanto, a sensação de serenidade, de paz, nesta pessoa. E os remédios florais são usados exclusivamente para as emoções. Portanto, nisso diferem bastante da homeopatia, que é usada para todo o tipo de mal-estar. No entanto, podem ser um ótimo complemento, podem perfeitamente ser conjugados, e o que acontece é que, por vezes, nós temos estados emocionais que não que estão completamente dissociados do estado físico. Por exemplo, eu tenho uma dor de dentes e tenho falta de energia e falta de memória. Mas o meu episódio de dor de dentes pode ser tratado com homeopatia, porque é um caso agudo, e ao mesmo tempo eu posso tratar a minha falta de energia e falta de memória com terapia floral, ok? E portanto estou a atuar nas duas áreas. Ambos, homeopatia e florais, são, de um ponto de vista químico, bastante seguros. Podem ser usados por todas as pessoas, incluindo grávidas, recém-nascidos. São remédios que não têm nenhum tipo de efeito secundário, e que vão atuar de uma forma bastante subtil e bastante energética. Os homeopáticos podem vir assim, num tubinho com. São umas pequenas bolinhas. Para fazer as bolinhas sair, nós temos que rodar a tampinha de cabeça para baixo. E depois cai uma bolinha, já está aqui uma, estão a vê-la? E estes dois, os florais e a homeopatia, usam-se
em toda a gente. Depois vem a aromaterapia, os óleos essenciais. Então, qual é a principal diferença? Os óleos essenciais têm características químicas bastante concentradas. Eles são equiparáveis a tomar medicação, só que natural. E os óleos essenciais podem ser usados de várias formas, incluindo o difusor, como eu tenho aqui, e não são tão seguros assim para toda a gente. Precisam de ser administrados com mais cuidado, mais cuidadosamente, com mais reservas. No entanto, por conterem princípios ativos tão concentrados, os resultados às vezes são mesmo imediatos. Eu aplico, tenho resultado. Por outro lado, também, para atuar em casos mais extremos, mais agudos, mais intensos, os óleos essenciais são o primeiro recurso que nós devemos usar. Os óleos essenciais são feitos a partir de plantas, a maioria deles obtidos por uma destilação por arrasto de vapor. Os óleos essenciais são obtidos num alambique, tipo assim, ok? Isto ainda está aqui desde o meu workshop de aromaterapia. Os óleos essenciais são obtidos assim, num alambique destes. Este é mesmo o tipo de alambique mais usado em termos artesanais para a extração de óleo essencial. O óleo essencial é obtido através do vapor das plantas e o óleo essencial é como se fosse a corrente sanguínea da planta. Portanto, o óleo essencial circula dentro da planta e protege-a de todas as agressões do exterior. Portanto, vai protegê-la da seca, do sol, dos ataques, dos ramos que são em que há cortes, destruição, que animais vão comer, etc. E, portanto, é o sangue, é a alma da planta e tem as mesmas características químicas da planta, mas de forma extremamente concentrada. Portanto, quando nós usamos os óleos essenciais, nós estamos a usar algo realmente muito concentrado. Devem sempre ser diluídos e devem ser usados com o acompanhamento de um profissional, e devem ser usados quando indicado. Então, como é que nós podemos distinguir as indicações entre os florais, a homeopatia, os óleos essenciais? Os florais, vou começar por eles, que são os mais diferentes. Os florais são indicados para situações emocionais, ok? E não podes indicar, nem sequer podes associar o uso de florais a doenças, especificamente. Aquilo que pode ser feito é usar a terapia floral em caso de doença para que o lado emocional esteja sanado. E isto vai ajudar à recuperação desse episódio de doença. Isto sim, pode ser feito. Mas os florais não tratam nenhum tipo de doença física, ok? Depois temos a homeopatia. A homeopatia trata. A homeopatia é uma medicina alternativa de tratamento para qualquer tipo de doença e é indicada sempre que existe um problema de saúde, qualquer. Aí eu nem tenho dúvidas. É realmente o meu primeiro recurso, o meu principal recurso e aquele que me traz melhores resultados e mais satisfação. A homeopatia tem um resultado que prevalece, portanto, eu vou acabar com o problema de uma vez, não vai mais voltar, a não ser que haja um desequilíbrio físico, psicológico muito grande causado por algum acontecimento muito impactante, porque de resto o resultado prevalece, portanto, há um problema, é feito o tratamento homeopático, este problema vai desaparecer. O mesmo com os florais também. Há um problema emocional, é feito um tratamento de terapia floral durante um período de tempo prolongado, este problema desaparece. Os óleos essenciais são um cuidado mais acessório, ou seja, o problema de saúde pode não desaparecer. Existem alguns casos, se o tratamento for muito bem ponderado e se for feito a nível energético, sim, pode desaparecer, mas em muitos casos o problema de saúde não desaparece. Aquilo que acontece é que são minorados os sintomas. Ou seja, por exemplo, eu tenho alergias na primavera. Eu posso usar óleos essenciais para desobstruir as vias respiratórias, ter muito mais bem-estar e, a partir daí, então,
sentir-me melhor no meu dia a dia. Portanto, são várias coisas boas. Eu não estou a consumir medicação alopática, não estou a sentir falta de energia, mal-estar, doença, etc. Tenho as vias respiratórias desobstruídas, portanto, não estou a criar uma inflamação grave e séria que me vai pôr realmente doente. Portanto, na realidade, eu estou-me a tratar, minorando os sintomas. Ok? Isto é o que acontece nesta situação se eu usar os óleos essenciais. Depois existem várias situações em que há nuances. Ou seja, eu posso fazer um tratamento e realmente aquele problema desaparece, ou eu posso usar para questões de bem-estar, simplesmente, como por exemplo, gerir o stress, ter melhor memória, ter mais energia, ter melhor humor, etc, etc. Acordar mais bem disposta, todas essas coisas. E aí, os resultados, claro, prevalecem no tempo, mas é preciso ir repetindo a utilização também ao longo do tempo. Os óleos essenciais são ótimos quando estamos a fazer algum dos outros dois tratamentos também. Eu conjugo tudo. No tratamento, se a pessoa estiver receptiva e se houver realmente resposta terapêutica destas três coisas, eu uso as três. Portanto, faço um tratamento que tem homeopatia, que tem terapia floral e que tem aromaterapia para tratar todas as questões de saúde de uma pessoa. Porque aquilo que eu faço é integral, ou seja, eu quero realmente que a pessoa fique bem, totalmente bem. Portanto, tudo aquilo que a pessoa tem vai ser tratado, ou tentará ser tratado. E para isso uso todos os recursos que tenho, para poder dar resposta, claro, porque o que é importante é realmente a pessoa ter o resultado, ter a solução e sentir bem-estar e saúde, sentir um estado de saúde bom durante todo o tempo.